Abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Vamos ler 3 versos, os versos finais do capítulo, 44, 45 e 46. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai. Pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Vamos orar? Senhor, quando nos aproximamos da Tua Palavra, nesse contexto de culto, ao nos reunirmos aqui com nossos irmãos, irmãs, nesse contexto de adoração, de gratidão, de louvor, queremos agradecer o privilégio de estarmos aqui, o privilégio de oferecermos o culto ao Senhor. Nossos olhos um dia foram abertos, as nossas mentes impactadas e a revelação das Escrituras fez sentido ao nosso coração. E nos dobramos ao senhorio de Cristo. E agora, ó Deus, aqui juntos como filhos e filhas do Senhor, irmãos na fé, ao ouvirmos a Tua Palavra, pedimos que ela encontre os nossos corações e que ela possa fazer aquilo que nada nesse mundo é capaz. Então é assim que nos aproximamos do Senhor agora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quais são as suas prioridades? Estou dando um tempinho aí para você pensar. O que você tem como prioridade na sua vida? Todos nós temos algumas coisas das quais nós não abrimos mão de jeito nenhum. Pode ser um bom carro. Tem gente que troca de carro 2, 3 anos. Faz questão. Ou pode ser aquele cafezinho da tarde com pão com manteiga. Tem que ter, todo dia. Não abro mão. Dormir depois do almoço. Quem pode, né? Um luxo. E tem gente que não funciona se não tirar aquele soninho e faz questão. Fazer academia, andar bem vestido, acompanhar o clube de futebol, viajar nas férias, faço questão. Não abro mão de jeito nenhum, tem que viajar. Estar em família, frequentar a igreja, cuidar da saúde, conferir as redes sociais 3 vezes por minuto, hora, dia. Se você virar para um médico e perguntar para ele: doutor, o que deve ser prioridade na minha vida?
é muito provável que a resposta do médico vai ser diferente da resposta do seu patrão. É muito provável. Da mesma maneira, psicólogos e policiais, donas de casa e empresárias darão respostas diferentes sobre aquilo que é essencial nas nossas vidas. O que é mais importante para você? Ser um profissional competente ou cuidar da saúde como ela merece? Porque muitas vezes uma coisa não permite a outra. O que é mais importante para você? Ser esposa, mãe ou profissional? O que é mais importante para você? Estudar ou desfrutar do lazer? Descanso ou agitação? Igreja ou comodidade? Juntar dinheiro ou desfrutar das coisas boas que o dinheiro adquirido pode oportunizar? O que é mais importante? Eu sei que muitas vezes não é uma coisa ou outra. Em muitos desses exemplos que eu mencionei aqui, é possível a gente fazer as duas ou as três coisas ao mesmo tempo. Mas também é verdade que em muitas dessas situações, nós vamos precisar aprender a priorizar. Porque nós não temos água suficiente para mover todos os moinhos. E alguns desses moinhos a gente vai deixar sem serem movidos. O que é prioritário? Na mensagem passada, nós começamos a falar sobre a vida daquele homem que escreveu o Eclesiastes. E nós estamos começando a ver o contexto onde Salomão escreveu o Eclesiastes. No capítulo 1 de 1 Reis, nós vimos como que Salomão chega ao trono. Nós vimos ali que nos últimos dias de reinado de Davi, surgiu uma tensão na corte de Israel para saber quem seria o próximo rei. E essa questão ela foi respondida de forma muito clara quando Salomão, debaixo das ordens de Davi, foi colocado em cima da mula do rei, foi ungido pelo rei e participou daquele processo de coroação. É disso que trata o capítulo 1 de 1 Reis. Agora nós entramos no capítulo 2. E a questão aqui no capítulo 2 se trata, ou o tema aqui é acerca da segurança. Aquele reino que chegou às mãos de Salomão, será que ele vai resistir? Se você olhar aí no capítulo 2, peço que você mantenha aí o texto aberto, que a gente vai passar por ele. Os versos 10 e 11 dizem que Davi morreu, descansou com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém, 33. Davi morreu. E agora cabe a Salomão proteger o reino. Mas proteger o reino de quem? Como nós acabamos de ver semana passada, no capítulo 1, o irmão dele, o mais velho, o primogênito de Davi, Adonias, tinha tentado dar um golpe. Se você olhar lá no verso 5 do capítulo 1, é dito que ele se autoproclamou rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei, providenciarei carros, cavaleiros e 50 homens que corram adiante de mim. Ele tinha se autoproclamado rei. E entre aqueles que conspiravam com Adonias,
estavam dois homens importantes em Israel. O general de Davi, Joabe, alguém famoso que tinha vencido inúmeras guerras junto com Davi, e o sacerdote Abiatar. Não eram pessoas quaisquer, eram homens importantíssimos, que estavam ali dando apoio a Adonias para que ele subisse ao trono. Mas, assim que ele se autoproclama rei, ele sabe que Davi também começa a agir para que Salomão subisse ao trono. E assim que Salomão sobe ao trono, Salomão precisa tomar providência em relação a Adonias, em relação a Abiatar, em relação a Joabe, em relação a Simei, como nós vamos ver, e a tantas outras pessoas. Porque essas pessoas eram extremamente influentes ali em Israel, e Salomão precisava fazer alguma coisa em relação a eles. E esse foi um dos conselhos que Davi deu a Salomão antes de Davi morrer. Sem rodeios, sem meias palavras, Davi chama Salomão e diz assim: você tem que esmagá-los, destruí-los. Olha aí o que diz o verso 5 do capítulo 2. Tu sabes, Davi falando com Salomão, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam em paz à sepultura. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Mani, porque ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. É isso que a gente encontra aqui no capítulo 2 de 1 Reis. Salomão exercendo vingança. Salomão vai se vingar de Adonias. O relato está aí do verso 13 ao verso 25. Salomão vai se vingar de Abiatar, verso 26 e 27. Depois a narrativa mostra ele se vingando de Joabe, do verso 28 ao verso 35. E os versos finais, do verso 36 ao 46, a vingança que ele opera contra Simei. É isso que existe aqui no capítulo 2 de 1 Reis. Salomão se vingando desses homens, porque ele sabe que se ele não fizer alguma coisa, esses homens vão prejudicá-lo. Ele sabe que Adonias, junto com os seus lacaios, eram culpados de alta traição. O trono era dele. Adonias não tinha nada que requerer o trono. E esses homens não tinham nada que apoiar Adonias. Foi traição. E traição é um crime passível de morte. E esse é um detalhe aqui na história, porque a gente pretende hoje à noite, importantíssimo da gente observar. Nós não estamos falando aqui de homens que discordavam de uma ou outra ou de algumas políticas de Salomão. Nós estamos falando aqui de homens que queriam o trono de Salomão. Então, a segurança do trono exigia a eliminação desses homens.
o reino tinha de ser preservado daqueles homens que estavam tentando destruí-lo, solapá-lo. E a maneira correta de um rei castigar adversários, inimigos, pessoas que o traíram, não é dar a essas pessoas liberdade, é levar essas pessoas à morte. No mínimo, o exílio. Era assim que reis tratavam traidores. E conforme as circunstâncias vão surgindo, Salomão precisa de muita sabedoria para estabelecer o reino dele, para fortalecer o trono e ir se livrando dessas pessoas que podem fazer motins, que podem levantar lá grupos contra ele. Então, o que nós temos aqui no capítulo 2? Salomão tentando se livrar de 4 homens, 4 inimigos: Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. E o que eu quero mostrar para você, e eu acho que esse também é o propósito do livro, desse capítulo, nos mostrar a quem lê esse capítulo, é que todos esses homens, todos esses 4 homens, eles colocaram o desejo deles de dinheiro, sexo e poder acima do reino. Acima do reino, acima da obediência a Deus. E por esse motivo, as histórias desses 4 homens servem de exemplo a mim e a você nos dias de hoje, de como nós devemos lidar com as prioridades nas nossas vidas. Cada um desses homens serve de exemplo para mim e para você, de como nós devemos lidar com áreas importantíssimas das nossas vidas. O primeiro homem com quem Salomão teve que lidar foi Adonias. Adonias desejava o prazer sexual e o poder mais do que o reino de Deus. A ambição de Adonias por sexo e pelo poder aparece desde aquele momento que ele se autoproclama rei. E para a tristeza dele, no momento em que ele estava lá comemorando a sua própria coroação, ele soube que o pai dele coroou o próprio irmão. Coroou Salomão. Ele não consegue, então, o trono que tanto desejava, e pior, ele teme pela própria vida. Mas a narrativa diz que Salomão concedeu a ele uma segunda chance. Se Adonias demonstrasse dignidade, a vida dele seria poupada. Mas se ele fosse desobediente, se ele fosse perverso, o fim dele seria a morte. Olha o que diz aí o verso 52 do capítulo 1. Respondeu Salomão: se fores homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. No início, Adonias tratou o novo rei com honra. Tratou o novo rei de forma legítima. De forma que Salomão vira para ele e diz: olha, vá em paz para sua casa. Pode ir, vá em paz. Mas não demorou muito. E Adonias vai lá na porta do palácio, bate, pede uma audiência com Salomão e faz um dos pedidos mais perversos que alguém poderia fazer. Olha o que diz aí o verso 13, capítulo 2. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu,
e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela disse, fala. Peço-te que fales ao rei Salomão. Só um detalhe aqui, para quem não sabe. Betseba é a mãe de Salomão. Peço-te fales ao rei Salomão, pois a você ele não se recusará, que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Betseba, tudo bem, falarei por ti ao rei. Quando a gente olha para esse pedido, pode parecer um pedido sem muita relevância, pequeno. Tudo que ele queria era a mão de Abisag em casamento. Era tudo que ele queria. Mas por trás disso, nas entrelinhas, o texto não diz isso de forma clara. Mas quem conhece a história e as entrelinhas sabe que Adonias, com esse pedido, revela que ele ainda tem um forte apego àquilo que ele achava ser direito dele. Adonias ainda está zangado, irado, porque as expectativas dele não tinham se concretizado. Ele não conseguiu o trono. Ele chega a falar isso. E ele está ali remoendo aquilo dentro dele, amargurado, zangado, não consegue engolir aquilo. Conhece gente assim? Pessoas amarguradas, porque a vida não foi aquilo que ela sempre sonhou. Gente que vive de mal com a vida. Você vê no semblante, você percebe na fala, nos gestos, na atitude, gente mal-humorada, porque as coisas não saíram do jeito que elas planejaram. O reino era meu, Salomão. Você sabia disso? Sou mais velho, papai deu para você, mas você sabe que era meu. E ele não consegue conviver com aquilo. Mesmo quando ele reconhece a realeza de Salomão como obra do Senhor, nesse pedido fica nítido que ele reconhece, mas reconhece a contragosto, com uma amargura imensa. E ele queria que as pessoas sentissem pena dele, porque o trono era dele, ele não conseguiu. Ele queria que as pessoas olhassem para ele com pena, e ele queria ali uma espécie de prêmio de consolação. Salomão já tinha tido misericórdia dele. Salomão já tinha poupado-lhe a vida, porque ele era um traidor. Mas para Adonias a misericórdia não bastava. Ele faz um pedido baseado numa premissa de que ele receberia muito mais. Ele tinha perdido o trono, o reino. Até aí tudo bem. Mas o que tinha sobrado para ele? Ele queria algum tipo de compensação. Isso é muito comum em nós. Isso é muito comum em mim e você. Adotarmos atitudes semelhantes a essa, quando as decepções da vida interferem nos nossos planos. Sofremos um revés financeiro, um problema grave de saúde, o fracasso num relacionamento. E aí, ao invés de acreditarmos que a misericórdia divina é suficiente, nós ficamos pedindo algo para compensar aquilo que nós perdemos. Eu tenho direito. Tenho direito.
E aí, tomamos para nós, ou tentamos tomar para nós, algo que Deus não quer que tenhamos. Em vez de abrir mão do que queremos para receber aquilo que Deus quer nos dar, nós insistimos em alcançar aquilo que a gente tanto deseja, e a gente faz isso do nosso jeito. Adonias quis Abisag. Ele chega para Batseba e diz assim: tem como, sei lá, e falar com um rei para ele deixar eu me casar com Abisag? Vocês lembram quem era Abisag? Nós vimos semana passada. Abisag era aquela jovem linda que havia cuidado de Davi quando Davi estava ali embaixo das cobertas, já idoso e não conseguia se aquecer. Ela cuida dele no leito de morte. Sem dúvida que o desejo de Adonias em relação a ela, porque diz o texto que ela era linda, era um desejo sexual. O texto vai dizer que ela era a mulher mais atraente de todo o reino. Adonias a desejou. Mas pastor, ainda não estou entendendo. Da onde que ele quer o trono? Ele quer a mulher. Você precisa entender o contexto. Você precisa ler a história. Você precisa ver as entrelinhas. Não era apenas uma questão sexual. Era aquilo que Abisag representava. E o que ela representava? Abisag foi a última concubina de Davi. E naqueles dias, ter relações com as mulheres do rei era uma maneira de reivindicar o trono. Possuir o harém era dominar o reino. Lembra da história? Quando Absalão tenta tomar o reino de Davi, quando Absalão vai lá e propõe aquela guerra civil e Davi tem que fugir, qual é uma das primeiras coisas que Absalão faz? Ele chama as mulheres de Davi lá para o terraço do palácio e faz sexo com elas. Porque quem domina o harém tem direito ao trono. Quando Adonias pede Abisag, não é apenas uma questão sexual. As ambições de ser rei continuam dentro do seu coração. Ele continua desejando o trono. Nós somos culpados do mesmo pecado. Sempre que nós decidimos que existe algo que Deus já nos disse assim, ó, não é seu, não é para você, e você continua insistindo. Já fui misericordioso com você. Para. É hora de você abrir mão disso, por mim, pelo meu reino. Mas nós insistimos em conseguir algum tipo de compensação, independentemente dos meios que vamos utilizar para isso. E aí nós acabamos dizendo não para o reino de Deus. Acabamos dizendo que a misericórdia de Deus não é suficiente para nós. Por quê? Porque queremos ser os reis da nossa própria vida. Queremos ser os senhores do nosso próprio destino. Quero a mão de Abisag. Fala com Salomão para mim. Salomão não é bobo. Salomão é inteligentíssimo. Deus deu a ele sabedoria. E quando Betseba chega até ele, ó, eu sei o que ele quer. Não é só sexo. Isso daí é uma artimanha para me tirar do trono. Ele está tramando para me tirar do trono. Ele ainda quer o trono. Adonias ainda tinha aliados influentes que certamente iriam apoiá-lo caso ele se casasse com Abisag. Adonias já sabia quem deveria ser o rei.
mas ele continua não se submetendo ao rei coroado por Deus. Não abriu mão daquilo que desejava em prol do reino de Deus. Salomão descobriu, percebeu, olha o que aconteceu. Verso 24. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito hoje, morrerás, Adonias. Enviou o rei a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Irmão, irmã, se contente com a misericórdia de Deus. Salomão já tinha sido misericordioso com ele. Vá em paz para sua casa. Mas ele não se contentou. Ele insistiu. Tomou outros caminhos. Vou chegar ao trono me casando com a concubina do pai. Ao me casar com a concubina, vou fazer algumas tramóias aqui, vou chegar no trono. Acabou morto. Se contente. Às vezes nós queremos algumas coisas que não são nossas, e coisas essas que estarão acima do reino de Deus. Outros dois homens com quem Salomão teve que lidar. Logo em seguida, Abiatar e Joabe, o sacerdote e o general. Esses dois personagens colocaram o poder e a violência acima do reino. Primeiro vamos falar de Abiatar, alguém que a narrativa conta a história dele muito por alto. Diz aí o verso 26 e 27, Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Está lá em 1 Samuel 2, quando ele diz que sairia da descendência de Samuel o sacerdócio. Abiatar, como disse há pouco, ele tinha apoiado Adonias na sua fracassada tentativa de se apoderar da coroa de Davi. Ou seja, ele também era um adversário do reino de Deus na figura de Salomão. Salomão simbolizava o reino de Deus. Como nós acabamos de ler, ele também merecia a pena capital por causa da sua traição. Ainda assim, Salomão, de forma misericordiosa, não o executou. E ele diz o porquê. Você tem serviços prestados ao reino de Deus durante anos. Você ajudou meu pai durante anos. Isso conta para você. Vou poupar a sua vida. Ao invés de executar você, vou te mandar para o exílio, te mandar para um lugar longe, para você não ficar aqui atrapalhando. Salomão o depõe do cargo e o manda de volta para sua casa, longe de Jerusalém. O texto não diz mais nada, esse aqui não morre, esse aqui vai para o exílio. Depois de tratar com Abiatar, Salomão, seguindo o conselho de Davi, ele precisa lidar, talvez, com a situação mais difícil dos 4 homens, o mais difícil deles, Joabe. Joabe foi general de Davi, um homem perigosíssimo, sagaz, inteligente, experiente de guerra. Davi sabia que ele era um assassino e, a fim de promover os próprios interesses, em vários momentos Joabe entrou em conflito direto com Davi.
Quem conhece a história sabe que Joabe assassinou de forma cruel, injusta e maldosa 2 homens a sangue frio, Abner e Amasa. Ele não podia ter feito aquilo. Davi, quando fala para Salomão, diz assim: ele matou pessoas em tempo de paz, não era tempo de guerra. Ele não podia ter feito aquilo. Joabe estava entre aqueles que se opuseram à coroação de Salomão. E quando ele fica sabendo o que aconteceu com Adonias e que Salomão mandou Abiatar para o exílio, ele falou assim: o próximo sou eu. Estou perdido. Olha o que diz o verso 28. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que não se desviara, seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Correu para lá. E a notícia de que ele fugiu para o tabernáculo, ele foge para lá porque ele achou que lá no tabernáculo ninguém iria matá-lo. E a notícia de que ele buscou refúgio lá no tabernáculo, imediatamente chega a Salomão. Olha aí o verso 29. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. O homem que viveu pela espada, morreria pela espada. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Joabe ficou com medo de executar, Benaia ficou com medo de executar Joabe lá no altar. Então ele volta a Salomão e diz: majestade, a questão é a seguinte, eu vou matá-lo, mas ele tem que sair do tabernáculo. Eu não vou matar Joabe lá no altar. Olha o que Salomão diz aí, verso 31. Faze como ele te disse. Ele não falou para você matar ele lá? Faz isso. Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim, a casa de meu pai, a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, e a sua casa, é o seu trono. Dará o Senhor paz para todo sempre. Benaia volta lá e cumpre a ordem de Salomão e mata Joabe. Está aí no verso 34. Joabe recebeu aquilo que ele merecia. O seu final infeliz nos lembra que não existem justificativas para nenhum tipo de violência. Não existe justificativa para nenhum tipo de violência. Espancar o cônjuge acontece. Existem algumas brigas de alguns casamentos que o negócio pega fogo. Pode ter até agressão física. Bater em alguém na rua, no serviço. Não apenas violência física, violência verbal. Quantas vezes nós usamos de violência verbal aquelas pessoas próximas a nós? Não dói no corpo, mas a alma fica latejando uma semana.
Um mês. Tem alma que está latejando por causa de violência feita lá na década passada. São pecados que, como a Bíblia vai dizer, pecados violentos que maculam, que são contra a paz. A pessoa agredida nunca mais tem paz. Aquilo fica doendo. E a Bíblia diz que esse tipo de pecado ofende a santidade de Deus. A Bíblia diz que se nós não nos arrependermos dos nossos corações violentos, não há lugar para nós no reino de Deus. Joabe se deu mal, porque não deixou de ser violento. Morreu por causa da sua violência. O último homem a sofrer a ira de Salomão foi um homem chamado Simei, condenado por colocar o dinheiro acima do reino de Deus. Simei, não sei quantos de vocês conhecem ou lembram da história, foi o homem que atirou pedras em Davi, amaldiçoando Davi, acusando Davi injustamente de assassinato. E naquele momento lá, anos antes, Davi havia jurado que não ia matar Simei, por causa de algumas situações lá. Só que Salomão não estava preso ao juramento do pai. Quem fez esse juramento foi o pai, não foi Salomão. Então Davi vira para Salomão e diz assim, quem falou que não ia matá-lo, fui eu. Mas agora o trono é seu. Faz o que ele precisa, faz o que ele merece. Vai lá e acaba com ele logo. É o que está aí no verso 8 e 9. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera. E aí nós já lemos, e no final ele vai dizer no verso 9, verso 9, mas agora não o tenhas por inculpável. Como você é prudente, bem saberás o que fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Primeiro, Salomão era muito misericordioso. Ele foi com todos aqui. Ele vai lá conversar com Simei. E vira para Simei assim, e diz assim, era para eu te matar. Mas eu vou colocar você em prisão domiciliar. Olha aí o verso 36 e 37. Mandou o rei chamar Simei e lhe disse, edifica para você uma casa em Jerusalém e habite aí. E daí não saias, nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Salomão está sendo misericordioso, está falando, era para você ser morto. Você fica quietinho aqui em Jerusalém. Porque aqui em Jerusalém eu fico de olho em você. Eu sei o que você está fazendo, para onde você está indo, com quem você está lidando. Fica longe da sua base política, lá da tribo, ele é da outra tribo de Benjamim. Não quero você lá não, quero você aqui perto de mim, quero ficar de olho em você. Simei disse, tudo bem. Concordou com as condições misericordiosas impostas a ele por Salomão. Olha o que diz o verso 38. Simei disse ao rei, boa é essa palavra. Como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Só que o tempo passa e Simei vai violar as condições da sua prisão. Verso 40. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate, e já havia voltado. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse, eu não te fiz jurar pelo Senhor,
E não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é essa palavra que eu ouvi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Fez pouco caso, gente. O tempo passou, ele esqueceu. Fez pouco caso da ordem do rei. Com juramento solene, ele prometeu obedecer. Desconsiderou as ordens explícitas e claras do rei, que no caso ali representa Deus. Para Simei, ele foi correr atrás de um negócio, de um dinheiro. Para ele, a prosperidade financeira, o dinheiro que ele estava perdendo, que ele precisava recuperar, foi mais importante do que obedecer à ordem do rei, que representa Deus. Ele não suportou a ideia de ficar sem algo valioso, mesmo que isso significasse desrespeitar a promessa que ele fez ao rei, que representa Deus. E aí o capítulo termina. Cada um dos homens que Salomão executou, cada um deles tinha determinado desejo, do qual não quis abrir mão por causa do reino de Deus. Adonias queria possuir Abisag. Joabe queria vingança. Simei não abriu mão dos seus servos, que renderiam dinheiro para ele. Todos nós enfrentamos tentações parecidas. Alguns de nós aqui são como Simei. A nossa tentação é aquilo que o dinheiro pode comprar. Por isso que a gente não está disposto a abandonar aquele negócio que é altamente lucrativo. Só que esse negócio altamente lucrativo traz junto dele desonestidade. Tem coisas ali que são desonestas. Você vai ganhar dinheiro, mas tem desonestidade. Mas você não quer abrir mão. Mas o reino de Deus já disse para você que está errado. Gente que constrói uma carreira brilhante às custas da família. Família sofrendo, filhos sangrando, porque não tem o acompanhamento dos pais. Quando o reino de Deus nos diz que pai e mãe têm que estar presentes. Daqui a 15 anos, vai chorar. Mas onde foi que eu errei? Dia 28/4/2024 foi dito, você não quis ouvir. Assim como Simei, pessoas que são mesquinhas com Deus, gente avarenta em relação a dízimos e ofertas. Coisa triste, irmãos. É eu ter que ficar aqui pedindo, clamando, dizendo: gente, nós precisamos de recursos para cuidar da igreja. Isso deveria ser um óbvio. Mas o coração avarento não permite a pessoa doar, dizimar, ofertar. Está na Bíblia. Se você tem dúvida disso, conversa comigo, vou te mostrar. No Antigo Testamento. Não, senhor. No Novo, na Nova Aliança, tudo extrapola. No Novo, 10% é o ponto de partida.
não é o teto. Mas por quê? Igual a Simei, coração duro. Coloca os prazeres que o dinheiro pode comprar acima do reino de Deus. Devotos de Mamon, servos do dinheiro, escravo de coisas materiais. Jesus disse de forma clara e direta para essas pessoas: não podem servir a dois senhores. Qual foi o assunto que Jesus mais tratou? Dinheiro. Por quê? Ele sabia que esse é um ídolo fortíssimo no coração do homem. Gente que prefere o dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar acima do reino de Deus, iguaizinhos a Simei. Outros são como Adonias, colocam o prazer sexual e todo tipo de prazer acima do reino de Deus. Gente viciada em pornografia. Sabia que tem isso? Aos montes, dentro da igreja. Inclusive de mulheres. Impressionante o que as pesquisas mostram por aí. Como que a pornografia, depois que o celular chegou às mãos das pessoas, como que isso aumentou de uma forma absurda no mundo. É tão viciado em pornografia que já acha que é normal. Gente com problemas seríssimos nessa questão sexual. As mais diversas, mas se recusa a procurar ajuda espiritual, profissional, com psicólogo, com psiquiatra, com pastor, gente que pode ajudar, mas não, fica ali, obtusa, recusando ajuda. Achando que pode permanecer no erro, que vai vencer, não vence nunca. E não percebe que isso as destrói e destrói todos aqueles que estão ao redor deles. Iguais a Adonias, viciadas em questões, em prazeres sexuais. Outros são como Joabe, gente vingativa. Alguém fez alguma coisa contra ela, ela fica ali igual a cobra esperando. Na hora que puder, raivosa, violenta, com quem não pensa igual a ela. Gente que fala gritando. Gente que faz chantagem emocional. Gente que a tudo quer controlar. Gente incapaz de perceber as suas atitudes de violência em relação ao cônjuge, ao filho, ao irmão na fé. A pessoa está com tanta violência no coração, nas palavras, na atitude, que ela já faz aquelas coisas e nem percebe que aqueles são gestos violentos. Pessoas perigosas. Qual é o seu caso? O que é aquilo que especificamente impede você de entregar toda a sua devoção ao reino de Deus? Qual é o seu caso? Quais são aquelas circunstâncias, aquelas coisas, aquelas pessoas que controlam a sua vida? Irmãos, nós precisamos pensar. Você está vindo aqui hoje
É para ser confrontado pelas Escrituras. E nesse momento as Escrituras te confrontam. O texto bíblico te confronta e te pergunta: o que é na sua vida que é mais importante que o reino de Deus? É um filho? É a carreira? São os recursos? São os prazeres? Nós vivemos, e nós vimos isso semana passada, espiritualmente falando, nós vivemos debaixo de uma monarquia. Nós vivemos debaixo de uma monarquia. Reis exigem lealdade absoluta. Se seguirmos a Cristo, apenas quando Ele nos dá aquilo que nós queremos, nós não o estamos tratando como rei, na verdade Ele é o nosso servo. Vou repetir o que eu falei. Se a gente segue a Cristo, somente quando Ele nos dá aquilo que a gente quer, a gente não o trata como rei. Na verdade, Ele é o nosso servo, porque a gente só o segue porque Ele pode nos dar aquilo que a gente deseja. Deus precisa estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida, inclusive acima daquele desejo específico de que realmente a gente não quer abrir mão em favor em prol ou em favor do reino dele. Deus precisa estar acima daquelas coisas que a gente fica ali agarrando e a gente diz assim: isso aqui não. Se você lembra da liturgia que o nosso pastor preparou para a gente, você viu. Mateus 6 nós lemos aqui. Cantamos aqui. Nem só de pão o homem viverá. Busque, acima de tudo, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Certa vez, um homem chegou para Jesus. Na verdade, Jesus chegou para um homem e disse assim: siga-me. E aquele homem respondeu da seguinte maneira: eu vou segui-lo, mas permita-me primeiro ir sepultar, enterrar meu pai. Um pedido extremamente razoável. Era algo nobre, um filho honrar o pai pela última vez. Na verdade, era a responsabilidade do filho garantir que o pai fosse cuidado na hora da morte. A única maneira de um filho escapar de cuidar do funeral de um pai seria se ele fosse um sacerdote ou se ele tivesse feito o voto de nazireu. Porque ambos, o sacerdote e o nazireu, estavam proibidos pela lei de encostar num cadáver. E quando a gente olha lá o texto, não há nenhuma indicação de que aquele homem fosse um nazireu ou fosse um sacerdote. Ou seja, a coisa certa daquele homem fazer era de fato sepultar o pai. Acontece que os judeus, eles não embalsamavam os corpos. E quando eu digo embalsamar aqui, eu não estou pensando naquilo que os egípcios faziam. Estou pensando no que a gente faz. A gente preserva o corpo, a gente coloca algumas substâncias no corpo para que ele dure 1 dia, 2 dias, e a gente pode... Os judeus não faziam isso. O enterro acontecia imediatamente após a morte. Ou seja, o pai desse rapaz não estava morto. Na verdade, aquele homem que recebeu o convite de Jesus, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte:
Senhor, eu vivi muito tempo para viver sem a minha herança. Eu ouvi, porque esse é o contexto, eu ouvi a conversa com o senhor, com aquele rapaz há pouco, e o senhor disse para aquele rapaz que o senhor não tem nem onde reclinar a cabeça. O senhor disse para aquele outro rapaz ali que os recursos que o senhor tem são escassos e que o senhor não pode dar garantia nenhuma. Então vamos fazer o seguinte: eu acho melhor eu ficar aqui até eu conseguir a minha herança, algo que eu estou esperando há anos, e aí quando eu conseguir a herança, eu sigo o senhor. Porque se der ruim lá, eu tenho a herança aqui. Se o senhor não tiver garantia de onde reclinar a cabeça, eu pelo menos tenho dinheiro para pagar o meu hotel. Jesus vira para ele e diz assim: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Jesus está dizendo assim: você não entendeu nada. Preste atenção no que eu vou te falar, jovem. Para você entrar no meu reino, você tem que abandonar o seu reino. Preste atenção no que eu vou te falar. Deixe as coisas temporais para as pessoas temporais. Aquilo que João vai dizer tempos depois: se você ama o mundo e as coisas que o mundo há, se você ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está em você. Se aquele homem estivesse com o corpo do pai dele em decomposição, é óbvio que Jesus não teria dito isso para ele. Jesus está dizendo àquele homem que as prioridades dele estavam confusas. Irmãos, seguir a Cristo não é algo que a gente fica adiando até que a gente consiga aquilo que a gente quer. Seguir a Cristo não é algo que a gente fica prorrogando até que a gente faça primeiro aquilo que a gente deseja fazer. Assuntos seculares pertencem a pessoas seculares, não aos discípulos de Cristo. Esses homens se deram mal porque eles não colocaram o reino de Deus acima das suas vontades. Prioridades, elas dizem muito sobre nós. As prioridades revelam onde está o tesouro do nosso coração. Os nossos desejos, as nossas ambições. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas da mesma forma que Salomão, Jesus estabeleceu o reino dele, eliminando inimigos. Salomão não precisou eliminar os inimigos para que o reino fosse estabelecido. Com Jesus foi a mesma coisa. Só que os inimigos de Jesus eram muito mais fortes que os de Salomão. Para que o reino de Cristo fosse estabelecido, ele precisou eliminar só o pecado. Precisou eliminar a morte. Precisou eliminar o diabo. Para realizar essa obra salvadora, Jesus precisou fazer o quê? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Um daqueles momentos mais terríveis de Jesus na terra. Ele está ali sangrando, gotas de suor cheias de sangue,
completamente perturbado por tudo que está acontecendo. E ele vira para o pai e diz: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a tua e não a minha vontade. O que Jesus fez? Ele colocou o reino de Deus acima das suas vontades. E agora Jesus nos chama a nos unirmos a Ele. E Ele nos convida a colocarmos o reino dEle acima do nosso reino. A colocarmos o reino dEle na nossa mente, no nosso coração. A colocarmos o reino dEle acima de todas as coisas. Somente quando nós compartilhamos os nossos bens em prol da obra do reino, somente quando nós protegemos a pureza da nossa sexualidade e abrimos mão de qualquer pretensão de controlar o nosso dinheiro. As 3 áreas dos 3 homens. Somente quando fazemos isso, ou somente quando fizermos isso, é que conseguiremos parar de usar o nosso dinheiro, sexo, poder e benefício próprio. E em vez disso, usá-los para a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. São 9:02 no meu relógio. Eu vou encerrar aqui. O pessoal da música vai subir. A gente vai cantar. A gente vai sair. A gente vai ali na cantina. A gente vai comer um salgado. A gente vai dar risada. E daqui a uns 20, 30 minutos a gente vai estar dentro do nosso carro indo para casa. Chegar lá a gente vai ver um filme, tomar um banho, ver alguma coisa, arrumar as coisas para amanhã. E as coisas que nós pregamos, as coisas que nós ouvimos, a gente fecha. Terça-feira eu falei aqui na reunião de oração. Às vezes eu tenho a impressão, na verdade muitas vezes eu tenho a impressão, que o que a gente faz aqui é um teatro. É um teatro. A gente vem, e volta para os nossos pecados. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a gente possa viver a partir daquilo que temos ouvido. Que Deus nos ajude a mudarmos de vida e a colocarmos o reino dele acima do nosso reino particular. Ó Deus, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Que Cristo possa de fato ser o nosso Rei, aquele que governa as nossas vidas, aquele que controla tudo nas nossas vidas. Usa, Senhor, a tua palavra para chegar aos corações e às mentes que aqui estão. Que o teu Santo Espírito em poder possa usar as Escrituras para impactar as nossas mentes e corações. E que isso possa redundar em prática, em ação, na direção do teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.